Glória a Deus. Amém, queridos? Saudamos a todos os amados irmãos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os amados irmãos também que nos acompanham pelo YouTube, outras redes sociais, da mesma forma, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Que o Senhor nos abençoe neste domingo maravilhoso. Que o Senhor estenda suas mãos sobre nós, nossas famílias, parentes, alguns distantes, mas o Senhor está guardando para a honra e glória do nome dEle. E que a palavra do Senhor, ela fale aos nossos corações. Nós convidamos os queridos a abrirem a palavra do Senhor, texto muito conhecido, Êxodo capítulo 12. Êxodo, segundo livro da Bíblia, capítulo de número 12. A irmã Claudinha já orou pela mensagem, por minha vida, pelos nossos corações. Então, dessa vez não vou precisar orar. Estou lendo na versão Almeida Revista Atualizada. Nós leremos do versículo 1 até o versículo de número 12. Amém, amados? Disse o Senhor a Moisés e a Arão na terra do Egito: este mês vos será o principal dos meses. Será o primeiro mês do ano. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, cada um tomará para si um cordeiro, segundo a casa dos pais, um cordeiro para cada família. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então convidará ele o seu vizinho mais próximo, conforme o número das almas, conforme o que cada um puder comer. Por aí calculareis quantos bastem para o cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis tomar um cordeiro ou um cabrito, e os guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde. Tomarão do sangue e o porão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos e ervas amargas a comerão. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura. Nada deixareis dele até pela manhã. O que, porém, ficar até pela manhã, queimá-lo-eis. Desta maneira o comereis: lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Comê-lo-eis à pressa. É a Páscoa do Senhor. Porque naquela noite passarei pela terra do Egito e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. Executarei juízo sobre todos os deuses do Egito. Eu sou o Senhor. Podeis assentar, queridos. Meus irmãos, contextualizando essa leitura no tempo, no período, aqui nós estamos entre a 9ª praga do Egito e a 10ª praga do Egito. Amém? Foram 10 pragas no Egito. A 9ª praga do Egito, essas pragas eram para deixar o povo de Deus sair. Mas nós lemos aqui, haveria um juízo, a 10ª praga, em que todo o primogênito do Senhor passaria. A palavra vai falar no anjo, vai passar. A Páscoa do Senhor. Interessante que a Páscoa do Senhor, não é invenção do homem, hein? Páscoa do Senhor, o Senhor que está dizendo. O que foi a 9ª praga? Trevas. A 9ª praga no Egito, ela foi trevas. 3 dias de densas e espessas trevas sobre a terra do Egito. A palavra diz que não viam um ao outro, e eram tais
que se podiam apalpar. Tão escuras as trevas e tão forte que parece que você tocava na treva. Ninguém toca na treva, né? Você passa o braço. Mas eram assim. Mas tinha um milagre. Para variar, né? Nosso Deus é especialista em milagre. Na casa dos israelitas havia luz. A Bíblia nem diz como. Isso é para quem crê. Havia trevas no Egito, como é que tinha? Os israelitas estavam lá, como é que tinha luz na casa deles? Pergunta a Deus. Pergunta a Deus. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, está perto de uma saída aqui. Se a gente trouxer para hoje, nós estamos num momento de densas trevas. Tem zumbis andando por aí, mortos. Ninguém está vendo nada. Mas nós temos a luz. Se nós somos a habitação do Espírito Santo, nós temos a luz. Ali era a casa, habitações que eles estavam. Nós temos a luz, amados. Nós não estamos cegos, nós sabemos o que está acontecendo e sabemos o que está por vir. Nós sabemos o que está por vir. Só vem duas coisas agora. É como se fosse uma bifurcação que nós lemos. Só vem duas coisas. Em um grupo, eles vão chorar a morte. No outro, eles vão celebrar a vida. Não tem outra opção aqui na Bíblia. Amém? Não tem outra opção aqui na Bíblia. Desde Jesus Cristo até os dias de hoje, o livro de Atos, a palavra, ela só fala uma coisa. Lá no Antigo Testamento é dito assim, por exemplo, visão para Daniel, sela a visão que ainda é para muitos dias. Agora, depois do Novo Testamento, a palavra é hoje, breve, não é? Breve. Apocalipse fala do breve. As coisas que em breve devem acontecer. Quem é santo, santifique-se mais ainda. Quem é justo, faça mais justiça ainda. Quem é injusto, faça mais injustiça ainda. E quem é sujo ou impuro, faça mais impureza ainda. Porque é breve. A própria vida do homem é breve. 70, 80 anos. Segundo a Bíblia, não é? Ultimamente, aí, devido aos medicamentos, não é? Mas sem qualidade de vida, o camarada vive às vezes até 100, mas sem qualidade de vida. Estamos, não é? Aqui está dizendo. Então, o Novo Testamento ele vai começar a falar sempre isso. Hoje, arrependei-vos e convertei-vos. Arrependei-vos e convertei-vos. É uma geração que tem a luz, porque a luz veio ao mundo. Mas os homens amaram mais as trevas. E essa proporção continua, mas nós damos glórias a Deus, porque ainda estamos vivendo esse dia. E ainda há esperança, e ainda há lugar. Do dia e hora, a palavra de Deus diz que ninguém sabe da volta de Deus. Ele manda vigiar, orar. Né? Bem-aventurado aquele servo que, quando o seu Senhor voltar, o achar servindo assim, trabalhando assim. Não é? A gente vai ver nisso aqui, em tudo que nós lemos. O foco principal, isso aqui é uma contextualização, o foco principal são os versículos 9 e 11. O que Deus mandou conversar com os irmãos. É o 9 e o 11. Então atentem bem para o 9 e o 11. Mas, enquanto isso, a gente está vendo que há trevas e a gente já sabe o que, vai acontecer aqui. Né? Morte de primogênito, queridos, a morte fala principalmente, e primogênito fala da continuidade, principalmente. É algo que será descontinuado. Né? Primogênito era tão relevante, né, que a venda da primogenitura de Esaú para Jacó foi considerado algo muito grave. Desprezou a primogenitura. Falta de continuidade. Falta de continuidade das coisas. A palavra diz então, amados, a gente vê aqui Jesus Cristo no Cordeiro, né? Direitinho, né?
que está mais claro do que isso aqui, né? Entrar no detalhe interessante aqui né? Sem defeito, sem mancha, pode ser um cordeiro ou um cabrito, né? Pode ser um cordeiro ou um cabrito. O cordeiro é filho da ovelha, a mamãe é a ovelha, e o cabrito, a mamãe é uma cabra. O senhor só pode ser qualquer um dos dois, tá? Não tem problema, porque aí é a biologia humana que faz separação, tá? Não foi Deus que fez a separação. A biologia humana fez a separação entre, não é da mesma, vamos dizer, família biológica. Carneiro e ovelha é uma família, bode e cabra é outra família. Isso na biologia feita pelos homens. Um chama-se ovino, o outro chama-se caprino. Mas Deus não está entrando nesse método. Você não precisa saber de biologia, nem eu também. Tá? O senhor disse, olha, pode ser o filhote de uma ovelha, pode ser o filhote de uma cabra. Não tem problema nenhum. Desde que atenda aqui, sem defeito, macho. Vocês vão fazer isso. E guardareis até o 14º dia deste mês. E todo o ajuntamento da congregação de Israel o imolará no crepúsculo da tarde, né? Parece que eu estou vendo Jesus assim na cruz, sabe? Toda a congregação de Israel imolando a hora 9. Quase começando ao sol se pôr, 3 da tarde. Qual era a condição da vida para a morte? É que quando o anjo passava, estava muito claro, aonde havia o sangue, o anjo não havia morte. Aonde havia o sangue, não havia morte. Os irmãos têm ideia, né? A palavra diz que saiu em torno de 600 mil homens, fora mulheres, crianças. Vocês acham que eram todos iguais em justiça, em passado da vida deles, o presente? Tinha alguém com mérito ali? Se tivesse, irmão, não precisava nem colocar o sangue. Aquelas casas de João, José e tal, não precisa não. Eles vão... Só tem um jeito, amados, da morte não nos atingir. É nós aceitarmos o sacrifício expiatório de Jesus no nosso lugar. Deus não olhou e disse assim, um israelita ali é tão ruim que ele vai ser excluído. O sangue. O sangue. O sangue do Cordeiro é quem nos purifica de todo o pecado. Tinha diferença muito grande entre israelita e egípcio, não, queridos. A diferença é que no egípcio não tinha sangue, os israelitas tinham. Então o anjo, quando foi passar, ele não olhou para mim, nem para o Cleiton, nem para o Carlos, achou que a gente era gente boa. Não, ele viu o sangue de um substituto que morreu. Ele viu o sangue de um substituto. Ele não olhou para o meu passado, quem eu era, ele olhou para obediência. Tem que fazer exatamente como o Senhor manda. O segredo está aí. Vai prestando atenção, a mensagem é simples, daqui a pouco a gente está acabando. E é muito conhecido, eu estou pregando o que já foi pregado muitas e muitas e muitas vezes. Mas a palavra de Deus, ela é viva e eficaz, né? Ela fala conosco toda hora, sempre. Sempre. Não sei se foi ontem, hoje, eu fui conversar com o Senhor um negócio, falei, Senhor, já estou com 62 anos, e aí eu estou folheando a Bíblia, aí eu estou lendo lá, e Dario tinha 62 anos quando tomou, o que é isso, Deus? Dario Medo tomou a Babilônia com 62 anos, tá bom, senhor. Então, eu pensei que eu era muito velho, mas não é por acaso, gente, não é possível. Eu vou falar da idade que eu já estou, aí eu vou ler no Daniel. Eu para, né? Vamos seguir em frente. Então, tá bom. Quem sou eu para reclamar? Meus amados, naquela noite a palavra diz, e aqui nós vamos no 8, diz o seguinte, que comerá a carne assada no fogo com pães asmos
e ervas amargas. Ele já tinha dito que ia passar, amados, perto da meia-noite. Isso lembra muito para nós as coisas, né? Livro de Ruth, não é isso? Parábola das 10 virgens, não é isso? Bíblia alinhadinha, direitinho ali, ó, perto da meia-noite, cerca da meia-noite, esse anjo vai passar. Eles comeriam no crepúsculo, à noite, virando da tarde para a noite. O anjo passaria perto da meia-noite. Eles saíram no 15º dia. Né? No nosso horário, que é meia-noite a meia-noite, cronológico, né? Cada meia-noite é uma virada de dia, seria o 15º dia, a saída. Carne assada no fogo, pães asmos, ervas amargas. Não comereis do animal nada cru, nem cozido de água, porém assado ao fogo, a cabeça, as pernas e a fressura, em algumas versões o rebenho, os miúdos. Eu vou aqui até ler, interessante. A gente tem que comer o cordeiro. Paulo vai falar em 1 Coríntios 5, 6 a 8, não precisa falar. Ele vai falar que Cristo é o nosso cordeiro pascal e que ele fala de asmos da sinceridade, não da maldade. Nosso coração tem que estar puro. Deus, ele vai mostrando a forma. Existem duas coisas, amados. Existe o Senhor Jesus, um pastor Cleide sempre fala, mas existe a nossa responsabilidade. A nossa responsabilidade é fazer e aceitar como o Senhor determinou. O Senhor falou que era com sangue. Por que eles saíram dali vivos? Porque fizeram como o Senhor mandou. Se alguém acha que vai chegar diante de Deus sem ser pelo sangue de Cristo na vida, no seu coração, que te purifica de todo pecado, está enganado. Todo Israel fez isso. E eu falei, como eram cada um deles, hein? Deu para ver um pouquinho na caminhada do deserto, né? Como é que o pessoal era. Não tinha muito Josué e Caleb por lá, não. Mas o Senhor salvou o pessoal lá com sangue. O Senhor fala dos asmos, das ervas amargas, né? Às vezes é coisa que nós não queremos comer. Tá? E na morte, queridos, dos primogênitos, porque está mais para frente, eu não coloquei aqui, a palavra diz que ia morrer desde... Isso é para quem não é ainda convertido, principalmente. Preste atenção, porque Deus te ama, meu irmão. Você está me ouvindo aí pelas redes sociais, não é para te assustar, mas a palavra, ela faz... A morte é interessante que ela nivela todo mundo, né? Durante a vida tem diferenças. O que mora na cobertura, o que tem 300 Ferraris, 500 aviões, e tem um mendigo na rua. Tá? Durante a vida. Mas quando morre é tudo igual. O Senhor diz assim, olha, vai morrer desde o primogênito de Faraó até o primogênito de quem está preso na cadeia. Vocês vão lerem depois, por curiosidade, vai lá e ver. Por que o Senhor falou isso? Porque ele está falando de duas classes de pessoas. Até o mais, o topo do topo do topo, né, dos humanos, que se acha o máximo e que se acha o próprio Deus, um dos deuses, porque ele tinha deuses também, né? Ra era o deus do sol, lá dos egípcios, por exemplo. Até o que está na cadeia, o Senhor fala igualzinho. Aquele, sabe o malfeitor, que nunca se arrependeu e está preso, o filho primogênito dele também vai morrer. Do mesmo jeito que o filho de Faraó. É a hora do juízo, e Paulo vai falar isso. Muitas vezes, lembra quando Paulo estava preso em Cesareia, com aquela turma Félix e tal? Vem, quero ouvir um pouquinho você. Quando Paulo chega na parte do juízo, ele diz, não, depois a gente fala sobre isso. Paulo já tinha começado a falar um pouco sobre salvação. Paulo estava preso, hein? Mas quando chegou no juízo, que ele disse, olha, ele queria chegar no finalmente e dizer, tem vida e tem morte. Escolhe, pois, a vida, meu amado. Eu sei que o senhor está me prendendo, estou 2 anos injustamente preso aqui. Escolhe a vida. Não, depois a gente fala sobre isso. Por quê? Juízo. Ele quer viver a vida dele. O juízo vem.
O juízo vem. A palavra fala assim em Jeremias: terra, 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 3 vezes. Ouve a voz do Senhor. Ouve a voz do Senhor. A voz do Senhor está ecoando em vários lugares. Aqui tem culto em tudo que é lugar no planeta, nesse fuso horário, né? E em outro fuso horário, na madrugada, teve culto lá pelo Japão, na China. Teve culto em lugar coberto, teve culto às escondidas. A palavra está ecoando. Teve culto debaixo de perseguição. Teve culto no ar-condicionado, com poltrona acolchoada. Teve culto. A palavra está ecoando, amado. Terra, terra, terra. É o teu coração. Ouve a voz do Senhor. Os asmos, Paulo fala, né? Outra coisa interessante, querido, que a gente começa a ver aqui, para a gente dar mais valor ao Senhor Jesus. Eu sempre penso que é uma coisa minha, tá, irmãos? Eu sempre fico falando, Senhor, como o Senhor Jesus é subestimado ou subavaliado no mundo. Eu sempre penso assim. Eu começar por mim. Ele tinha que ser mais estimado, mais amado, mais bem avaliado por nós. Né? Começa em casa, né? O juízo não começa em casa? Pedro não fala isso? O juízo começa pela casa de Deus. Mas como o Senhor Jesus é subestimado, dá um pouco valor ao que ele fez, ou até quem conhece o que ele fez. Eu sei que é difícil. Eu acho que ninguém entende no planeta Terra exatamente esse amor. E não sei se na glória a gente vai entender alguma coisa exatamente. A gente vai entender mais. Porque quem diz que passa do entendimento é o apóstolo Paulo, é a palavra de Deus. O amor de Deus e a paz que Deus também dá, as duas não são possíveis de compreender exatamente. Ela ultrapassa o entendimento humano. Ela ultrapassa. Então a gente quer entender um pouco melhor e falhamos, né? Porque ela ultrapassa o que eu posso compreender exatamente, entender, né? Paulo fala em compreender e em entender, as duas coisas. O entendimento, ele ultrapassa. E a palavra de Deus, queridos, nós vimos que o juízo vem para todos que não têm o sangue. Pouco importa se é filho de nobre ou filho de quem está preso por algum motivo. O filho o primogênito dele também vai morrer. E dos animais, né? Importante, tudo. Então nós vemos a morte de um lado. Mas a palavra vai dizer, queridos, e aí a gente está indo para a parte da mensagem que a gente quer que os irmãos foquem. O Senhor quer que a gente foque nisso. Não comereis do animal nada cru, nem cozido em água, porém assado no fogo. Tinha um detalhe nesse mesmo capítulo 12, não precisa ir lá, no versículo 46. Em João 19, não precisa ir lá, tá? Prestem só atenção no que eu estou falando. Está gravado, vocês veem depois, se for o caso. Em João, no capítulo 19, no versículo 36, no Evangelho de João, vai dizer assim, ó. Isto aconteceu para se cumprir a palavra do Senhor que diz, e nenhum dos seus ossos será quebrado. Porque quebraram as pernas dos 2 ladrões, para que eles morressem mais rápido. Mas quando foram em Jesus, deu alguma coisa na cabeça lá do oficial, falou, não, esse aí eu não vou quebrar não. Mas não sabia ele que já estava na palavra de Deus a profecia de que nenhum dos seus ossos é quebrado. No versículo 46, desse mesmo livro de Êxodo, se quiser a gente pode ver juntos. Está pertinho aqui, diz assim, o cordeiro há de ser comido numa só casa, da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum. Nem um osso do cordeiro podia ser quebrado. Por isso que não tinha que ser cozido e nem cru. Porque cozido se desfaz. Você começa a tirar pedaço para cá, para colar. Então. Tinha que ser assado. Já imaginou um cordeiro assado inteiro, amado? Assado, purificado, provado no fogo.
Isso se repete, não precisa ir, no Salmo 34, 20. Davi vai dizer, nenhum dos seus ossos será quebrado. No meio lá de um salmo inspirado, ele fala isso. Isso se cumpre em Jesus, e João vai testificar disso. Isso aconteceu para que se cumprisse as Escrituras. Louvado seja o nome do Senhor. Olha Jesus morrendo por nós aqui, amados. Nós não podemos subestimar. Nós não podemos avaliar para baixo o Senhor Jesus. Mas tem um detalhe, querido. Preste atenção. Olha o que a palavra diz. Vai comer a cabeça, as pernas e a fressura. Fressura é o intestino, os miúdos. Você sabe o que quer dizer isso? Não dá para ficar escolhendo pedacinhos da palavra de Deus. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. Você já imaginou pegar uma cabeça de cordeiro e comer um pedaço daquilo ali? A perna, que tem uma pelezinha de nada em cima do osso, e os miúdos, vai comer tudo. Tem que comer cabeça, fressura e perna. Não, eu quero escolher aqui, né, o filé mignon do cabrito. Eu só leio o Salmo 91. 10.000 vai cair de um lado, 1.000 do outro, mas eu não serei atingido. Glória a Deus. Você tem que ler, meu amado. Arruma a tua casa, certamente morrerás. Aí vai para a parede e chora. O profeta volta e diz, vou te acrescentar mais 15 anos de vida. É a mesma palavra. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. E é para os dois lados, porque tem a turma que gosta só do pancada. Tem que se pregar, Deus amou o mundo da maneira. Nossa, palavra boa. Tem. Isso é antigo. Tem. Tem quem só goste da pancada. Se falar de amor, ele não quer. Agora preste atenção, amados. A forma de se salvar, hein? Isso não sou eu que estou dizendo, não. Se você ficar escolhendo partes para comer, pode ter certeza que você está em desobediência a Deus. Isso aqui é para o povo israelita, onde havia luz, hein? Porque no Egito foram 3 dias de trevas. Então não fica escolhendo, não. É o que o Espírito mandar. Se o Senhor falou que é cabeça, fressura e pernas, é cabeça, fressura e pernas. É esse pedaço, pai, que eu tenho que comer. É esse pedaço. O cordeiro tem que ser comido por inteiro. O cordeiro tem que ser comido. Isso eu vou repetir. Nós não podemos esquecer. A palavra é por inteiro. Jesus é quando ele diz, vinde benditos meu Pai, mas é quando ele repreende também. Não é? Quem pega no arado e olha para trás, não é digno de mim. É o mesmo Senhor que morreu por nós. Amém? Quem disse que o cordeiro tem que ser comido todo? Quem foi? O Senhor, meu amado. Isso não é a cabeça de Moisés, não. Ele chamou Moisés e Arão. Ele chamou os dois. Cristo tem que ser comido por inteiro. Todas as palavras do Senhor. Todas as palavras do Senhor. Amém? Todas as palavras do Senhor. Tudo que está na palavra, desde Gênesis 1 até Apocalipse. Capítulo 22, versículo 21. Tudo. Né? É muito bom. As bodas do Cordeiro, a noiva, Apocalipse 19, vai se encontrar a noiva. Bem-aventurados convidados para a boda do Cordeiro. Que bênção, né? Casamento, noivos, convidados. É muito bom. Mas a gente tem que ouvir, sai dela, povo meu, do meio da Babilônia, dessa confusão do mundo aí. É o mesmo Deus, hein? E o cordeiro tem que ser assim, só dessa forma, com pães de sinceridade, asmos. O cordeiro tem que ser Jesus, não existe outro Deus, e com ervas amargas. Com ervas amargas. E tem que ser comido tudo assado no fogo, cabeça, pernas e fressura. A parte que você diz, não vou jogar fora isso aqui, que é o que ninguém quer comer. Imagina agora na sua mente você com a cabeça de um cabrito. Tem mais osso do que tudo, né?
Mas tem que comer a carne lá, um pedacinho. Com perna, já pertinho da pata aqui. Tem que comer. Não é cozido, porque não vai quebrar a perna. Não é molinho, molecido, não. Tá? Nós lemos que não pode ser quebrado. Quem mandou não ser quebrado? O Senhor. Então existe uma ordem. Cada vez mais, isso fala de nós nos rendermos mais e mais a Cristo. Mais e mais, cada vez mais a gente tem que ir se adequando ao passar do tempo, é assim mesmo. É uma caminhada. A gente realmente, essa palavra, né, de amar, eu gosto de amar o próximo, mas tem uns próximos que não são tão próximos. Entendeu? São coisas, eu sou obediente, mas né, falhamos todos, amados. Nós sabemos que estamos num processo da santificação, né? A gente viu que o Senhor, como é que é a santificação, a gente vai, não é da noite, você se converte, mas no dia seguinte você não está com todas aquelas características. Você está até com muito amor no coração, você quer converter todo mundo, você quer chegar, né? Quantos aqui não chegaram na casa de uma mãe ou de um avô, querendo jogar todos os ídolos fora? Ai, vó, isso aqui vai fazer mal para a senhora, e quer jogar tudo no dia seguinte. Porque você encontra um negócio que você nunca viu na vida. Jesus, você quer pegar todos os... Não é? A gente tem isso. Isso ficou claro. Aqui é a parte do Cordeiro, por inteiro. Se render completamente ao Senhor Jesus. Né? A gente tem que ouvir de vez em quando, no último capítulo lá de João, Evangelho de João, né? Pedro chega para Jesus... E quanto é? Né? Porque o Senhor falou de que tipo de morte Pedro ia morrer. Que Pedro era um homem cheio de eu faço, aconteço, não, eu sou mais eu, tal. Você falou, rapaz, quando tu era mais novo, você se cingia a si mesmo, fazia. Agora, quando tu for mais velho, se a gente trouxer para uma linguagem metafórica, quando você for experiente, cheio do Espírito, é Ele que vai te guiar. Tem mais eu, Pedrão, não. Acabou, Pedrão. Você tem que ser guiado pelo Espírito, irmão. Outros vão te guiar. Até a morte você não tem nem, né? Vai te levar até a morte. Outro vai te guiar. Ah, mas a respeito esse que ele fala era João. Porque ficou o ditado que João não morreria. O Senhor Jesus não dá nem resposta para ele. O Senhor diz, olha, você não tem nada a ver com ele. Faz o que eu te mandei. Eu não estabeleci uma ordem para você, faz o teu serviço. Ele vai ser outro. E João vai dizer, ó, isso porque tinha dito, né, sobre uma frase que dava a ideia de que João não morreria. João disse, não, ele não disse que eu morreria. Mas foi o último dos apóstolos, né? Queridos, agora vamos para outra parte. A gente pode comer o cordeiro de qualquer jeito? Opa! Agora chegou a nossa parte, né? Agora chegou a nossa parte, queridos. Porque o cordeiro, tadinho, ele... Dá para comer o osso lá da perna, lá, mastigar aquela pele, aquela, né? Fressura, redenho, miúdos, as partezinhas ali, aquela gordura de cima do fígado, aquelas coisas, tal, enfim. Mas vamos lá. Como é que ele tinha que comer? A palavra no 11 diz, desta maneira comerei. Ou seja, o Senhor, ele dá instrução como é que nós agora somos nós. Temos que estar próximo de Jesus, fazendo as coisas, a palavra, como? Lombos cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. Senhor, é muito complicado comer assim. Até porque não era comum no Oriente, se comia descalço. Mas lembre-se, aqui está falando de uma saída. Então nós temos que estar sempre nos alimentando de Cristo com a consciência que nós não somos deste mundo. Tem uma pátria nos aguardando. A gente tem que estar pronto. Lombos cingidos, sandália no pé e cajado na mão. Não é a melhor posição. E o Senhor vai dizer sobre vestes também, em outra parte da Bíblia, que a caminhada no deserto, a roupa não podia ser nem muito folgada e nem muito apertada.
ela tem que ser justa, para permitir justinho, né? Para a caminhada. O jugo do Senhor é suave, fardo é leve, para você não sair tropeçando, tal, né? Mas isso é interessante. O que a Bíblia fala sobre lombos cingidos? Paulo vai falar em Efésios 6,14, que é a armadura que a irmã Janete trouxe numa meditação de quinta-feira, lá no outro tempo, na Rua do Matoso. Está embaixo, Janete? Meditação, armadura. Você trouxe a armadura de Deus na meditação de quinta-feira. Lombos cingidos com a verdade, a couraça da justiça. Vocês percebem como as coisas têm ligação? O crente não adianta eu chegar para participar da ceia, para participar da comunhão dos santos, se o que está na minha vida é mentira, é hipocrisia. Se eu não estou cingido com a verdade. Você até vai comer o cordeiro, você vai comer. Você vai comer o cordeiro, mas está com roupa diferente. Eu pergunto, vai andar pelo que está aqui? Não. Vai tropeçar pelo caminho, pode ter certeza. Vai ficar. Porque a ordem é lombo cingido. Lombo cingido. Uns falam assim e outros falam em diagonal. Mas isso aqui tinha que estar. E Paulo fala, a armadura para a gente combater esse mundo, queridos, é cingido, mas não é cingido. Você não vai pegar nenhuma armadura de soldado para botar no peitoral, nem uma roupa antiquada para prender. Não, está na Bíblia que eu tenho. Não, você tem que estar com a verdade e justiça. Nós temos que amar a verdade e a justiça. Nós temos que ser diferentes, amados. Nós somos sal da terra, nós somos luz. A nossa luz não é original, é a de Cristo. Mas nós somos esse diferencial. Se nós não fizermos a diferença, se nós não formos nada disso, será que a gente está de fato na verdade e na justiça? Ou nós amamos a injustiça? O que Davi mais colocava nos salmos era aborreço a injustiça. Aborreço odeio com ódio atroz. Na salmo ele expressava dessa forma. Alguns salmos era nesse sentido, como ele aborrecia a injustiça. Isso não quer dizer que ele era perfeito. Lembra que santo, santo, santo só o Senhor? Senão ele não teria cometido pecado. Mas quando ele caiu, ele se arrependeu. Ele disse, Senhor, não retira de mim a alegria da tua salvação. Renova em mim um espírito reto, um coração novo. Então é isso, amados. Ele percebeu o quanto ele errou. Então nós temos que comer assim. Sandálias nos pés é interessante. Você comer sandálias nos pés. Eu poderia falar da preparação do Evangelho da Paz, mas nem vou falar sobre isso porque tem muito a ver. A Bíblia, ela mostra muito isso. Em Lucas, não precisa ir lá, amados. A sandália, ela é usada para não contaminar você com a terra, com esse mundo. Não é para estar andando descalço. Deus falou assim, os calçados de vocês e as roupas nunca ficaram velhos na caminhada. Não é isso? Nunca. Os irmãos lembram em João 13. João 13 é quando Jesus lava os pés dos discípulos lá, na ceia dos apóstolos. E o ato de humildade tem. Mas quando Pedro disse, Senhor, você não vai me lavar de jeito nenhum. Aí disse, se eu não te lavar, você não tem parte comigo. Ah, Senhor, lava-me o corpo todo então. O Senhor falou, você já está limpo, meu amado. É só os pés. É só os pés. O pé, amado, é a gente anda nesse mundo, como o pastor Carlos fala, a gente está com a cabeça no céu, mas o pé está no mundo. A gente anda aqui e suja. E contamina. Jesus lava os pés dos discípulos. Jesus, quando entra na casa de Simão, e que entra aquela mulher pecadora, Simão vai dizer, se esse camarada fosse profeta mesmo, ele não aceitaria, que ela chorou aos pés dele e enxugou com o cabelo as lágrimas. Aí Jesus disse, Simão, vou te perguntar um negócio. Eu entrei na tua casa e você não trouxe uma bacia de água para meus pés. Porque era comum naquela época o viandante ou viajante ter isso, para limpar da poeira desse mundo.
Tinha que limpar, mano. Não podia, a sandália você tinha que limpar. E no Salmo, isso aqui eu já vi um pastor pregando uma vez, foi muito interessante. O Salmo 68, ele só pregou a parte A, o comecinho do Salmo. Não é nem o Salmo todo. Salmo 68. Moabe é a minha bacia de lavar. O que o pastor vai tirar daí? Moabe. Moabe é o povo de Deus ou Moabe é o que fica aqui para ele? É inimigo. É inimigo, amado. Deixa a poeira do mundo lá para Moabe. Mas tem que ter a bacia de lavar. Calçado nos pés. Por causa da contaminação com o mundo. Já pensou se quando Jesus voltar, tu está enterrado até o joelho no mundo? Areia para tudo, que é todo sujo. Ele está dizendo que já lavou tudo. Para os apóstolos e para os discípulos que têm fé. Já lavou tudo. Os pés têm que ser lavados. Todo dia a gente chega, Senhor, esse dia de hoje, me perdoa, no trabalho eu discuti com o chefe. Me sujei com coisa desse mundo. Senhor, me estressei no trânsito. Mas eu só falei um palavrão, Senhor, não falei dois, mas me perdoa. Acontece. Não pode dormir com essa sujeira nos pés. Você tem que ter comunhão com o cordeiro, comer o cordeiro por inteiro, mas tem condição estabelecida para você. Não é do jeito que você quer, não. Bermuda de praia, sem camisa. Não estamos falando, é uma comparação, os irmãos estão entendendo. Do jeito que eu quero, eu como o cordeiro do jeito que eu quero. Eu como por inteiro. Eu como a cabeça, eu como pés, eu como fressura. Mas do jeito que eu quero. Não é do jeito que você quer, não, querido. Lombos cingido com a verdade e com a justiça. Sandália nos pés. A caminhada é com sandálias nos pés. Sandália nos pés. Cajado na mão. Engraçado comer de cajado na mão, né? O cajado, se você observar lá naquele período, ele era usado para duas coisas. Tanto o período da época de Moisés, como ele tinha a questão da autoridade, tipo um cetro, mas ele servia de apoio e ele servia de direção. Ele apontava para a direção. Apontava-se com um cajado. Né? Isso fala da direção, principalmente do Espírito Santo, amados. A gente tem que ter, coração puro, não se contaminar com esse mundo, mas a gente lava os pés e deixa na bacia de lavar, que é Moabe, que Moabe não vai reinar, Moabita não vai reinar, Moabita não vai entrar no céu, na condição do Moabita não. Temos uma nobre Moabita que foi separada, né? Ruth. Mas o que ela fez? O teu Deus é o meu Deus. Aonde tu fores eu vou, onde tu morreres eu morrerei. Mas mesmo assim, teve que ter um remidor. Boaz. Alguém teve que resgatar aquela jovem. Então, se tem algum moabita, não pejorativamente ouvindo, no sentido de você está ainda no mundo, amados, vem para o povo de Deus. Vem para o povo de Deus. Vem para o povo de Deus. O cajado na mão, irmãos, é apoio. Nós não temos nada de si mesmo. Por que precisamos de algo para comer o cordeiro? Se você não tiver direção do Espírito, se você não tiver sustento, amados, não vai. Então os irmãos percebem que existem as duas partes. O cordeiro fez a parte dele. Tá? Inocente, um aninho de vida, sem mancha, puro, no fogo, podia nem ser cozido, no fogo. Foi assim que Jesus morreu. A gente já sabe que vai comer por inteiro, mas não pode ser de qualquer jeito. Tem a nossa parte. A gente tem que estar cingido com o fruto do Espírito, podemos dizer. Cingido com verdade e tal, justiça, e todas as demais armas que o Senhor dá. Todas as demais armas que o Senhor dá. Não é isso? O Senhor não deu armas para a gente? Escudo da fé, com o qual podeis, aparar, rebater, desviar todos os dardos inflamados do maligno. A palavra não excetua nada, a palavra diz todos. Todos os dardos inflamados do maligno. O capacete da salvação não pode sair da nossa cabeça. Não podemos esquecer nunca da salvação, é por isso que ele está na cabeça.
Entendeu, querido? E para a gente levar, a gente viu a definição de santo lá em Pedro, para que nós fomos chamados como povo exclusivo do Senhor? A palavra diz, para anunciar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a luz. Não é isso? E aí entra aqui o calçado, a preparação do Evangelho da Paz, calçado, para não se contaminar. Aí entra o Senhor Jesus lavando. Né? Pedro, você entendeu? O que eu faço agora, Pedro, você não entende, mas depois você vai entender. Depois você vai entender, mano. Depois você vai entender. Senhor, quando eles não são do mundo, como do mundo eu não sou. Mas eu peço ao Senhor que os livre do mal. Os livre do mal. Amém? Amados? E mais, o finalzinho diz assim, apressadamente, é a Páscoa do Senhor. É a Páscoa. Amados, o juízo vem apressadamente. A nossa vida é um vapor. Nós vimos isso em Eclesiastes. Vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Vaidade de vaidade. Salomão procurou em tudo. Né? Deus permitiu que Salomão experimentasse por nós, por mim e por você, porque eu e você podemos até ter experimentado alguma coisa e concluímos que aquilo ali realmente não traz a nossa felicidade que tanto esperávamos. Mas Deus permitiu que Salomão experimentasse tudo que o coração dele quis. Tudo que os olhos deles intentaram. Ele fez isso por nós. Para que eu e você soubéssemos hoje que não está, no caso dele, mulheres, muitas e muitas mulheres, ou mulheres e muitos homens, muitos e muito dinheiro, muitos e muitos cavalos, bandas e orquestras de primeira, tocando as melhores músicas da época para ele, exclusivamente. Ele experimentou de tudo. Deus permitiu que ele experimentasse de tudo por mim e por você, para que a gente já soubesse de antemão que esse excesso não preencherá o vazio do nosso coração. Só na condição que Deus estabeleceu para nós. Tudo é Deus que estabelece. Não pode ser invenção humana. A gente tem que estar em comunhão com Deus, comer o cordeiro, mas porque Deus já disse, olha, o juízo vem e o primogênito vai morrer. Para concluirmos, querido, isso na verdade é uma mensagem de quê? De fé. Por que de fé, irmãos? Porque não era assim que se comia. Isso foi na primeira Páscoa, a Páscoa do Senhor. Quando ia relembrar, aí não era assim. Não precisava mais. Nas paradas, é diferente. Eles comiam não de qualquer jeito. Solenemente, era a festa do Senhor. Está aqui. É a Páscoa do Senhor. Né? Aí existem discussões sobre o sentido da palavra Pessah. Existem discussões até entre judeus. Muitos falam que é passar por cima, outros dizem não é bem isso, tal. Mas é passar sobre, no sentido de passar sobre a sua casa a minha vida e não ferirmos de morte. A ira de Deus não caiu sobre nós. Por quê? Caiu sobre o Cordeiro. Mas por que uma palavra de fé? Porque tudo isso aqui é feito sem, vamos dizer assim, sem que o povo esteja livre. Está todo mundo escravo ainda. Percebe? Isso aqui não é feito para comemorar no deserto, a primeira Páscoa. As demais Páscoas, eles já estavam livres. E como eles falhavam nas Páscoas, tá? A Bíblia vai demonstrar aí que tem períodos que nem comemoravam Páscoa. Passou um tempão, aí teve que recuperar. O rei tal fez uma Páscoa que nunca houve desde o tempo de Samuel. O pessoal esquecia de fazer as coisas direito. Mas essa primeira, o que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a fé, porque tudo isso é feito sem você estar liberto ainda. E nós temos que fazer isso, nos revestirmos da obediência de Deus, da simbologia que é os vestes de verdade, de justiça, das armas que Deus nos deu, sabermos da contaminação do mundo e que isso não pode ficar nos nossos pés. A gente limpa e deixa no mundo. Não se põe o sol sobre a vossa ira. A ira é coisa do mundo. Ficou irado, dorme e acorda de bem.
E o cajado na mão, sempre seguindo uma direção e um apoio. Você por si só não pode nada. Não pode nada. Tem que ter a direção do Espírito. Então isso é feito como um ato de fé. Ou seja, eles fizeram isso, passaram os umbrais na porta, depois que o cordeiro é sacrificado, comeram o cordeiro, estavam arrumados para uma viagem, isto ainda como escravos no mundo. Entende, queridos? Nós estamos fazendo aqui um culto que é a nossa vida, o maior culto é a nossa própria vida. Esse é o maior de todos os cultos, é o Romanos 12:1. É apresentar as vossas vidas a Deus como sacrifício agradável a Ele, né? A gente já sabe Romanos 12:1. Até para que a gente conheça, venha conhecer qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Olha o cajado aí. Para saber a direção de Deus, se apronta. Se apronta com verdade. Não vai comer. Não. Infelizmente vai ter gente comendo cordeiro de qualquer jeito. E vai ter gente querendo escolher também o cordeiro, as partes boas. Não, não quero nem fressura, nem pernas e nem cabeça. Eu só quero aquela parte bem assadinha, gostosa. Tá tudo bem. A Bíblia está dizendo, olha, a orientação que eu dei foi essa. Agora, se você escolheu durante toda a vida fazer isso, não vá reclamar depois que você não foi liberto. Ah, Deus, meu primogênito não era para morrer. Um exemplo, né? A morte chegou. Então é uma palavra de fé, queridos. Nós fazemos tudo isso sem vermos ainda os céus. Sem vermos aquilo que Deus preparou para os que o amam, né? Que não olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, nem subiu ao coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. E a gente está seguindo dia após dia. Sandálias nos pés, cajado na mão, o cordeiro por inteiro. Palavra que eu gosto, e muitos nãos do Senhor também. Muitos nãos do Senhor. Alguns não a gente recepciona logo, e alguns não a gente desobedece, e depois vem bem grande as letras, o N, o A com tio e o O. Depois de algum tempo. Eu não falei não lá atrás, então continua não. Aí a gente... Vamos ficar de pé, queridos. Fé. O que é fé? Para a gente continuar a nossa vida assim. Aí vai depender também da sua versão. Tá? Eu prefiro da revista e corrigida, por isso que eu até anotei aqui. É o firme fundamento. Olha, o que é fundamento? É como se você fosse construir um edifício, não é? Um fundamento. A fé é o firme fundamento, definição bíblica, Hebreus 11:1. Das coisas que se esperam. Das coisas que se esperam. Então, a nossa vida é edificada e construída, porque até a graça. Como é que a gente recebe a graça? Mediante a fé. Tira a fé para ver se você vai ter graça. Não tem. Você acha que a graça de Deus sobre sua vida sem fé? Como é que vai? É só achismo. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. E aí, mais ainda, e a certeza. No mundo só se tem certeza, amados, em laboratório, em testes, com evidências. Não é? Aí você tem certeza. Quando você prova, aqui não. A fé é a certeza das coisas que se não veem. O que não se vê. Olha como é que nós somos diferentes. Crer é ter a certeza das coisas que nós não vemos. Como é que você pode ter certeza em coisas que você não vê? Mas é a nossa vida. É assim. É a palavra do Senhor que nos guia. Nós cremos na palavra do Senhor, por isso nós somos chamados crentes. O crente é aquele que crê no que não vê. Amém, queridos? O foco, esses 3 assuntos, nós já estamos encerrando. O foco, querido, não esqueça, se eu for resumir, cordeiro tem que ser comido por inteiro. Não fique escolhendo pedacinho da palavra, nem pedaço de Jesus, tá? Eu gosto de Jesus, quando ele impõe as mãos e fala, vê. E se ele não impuser a mão, você vai deixar de gostar de Jesus? Se ele quiser que você fique como você é? Segundo, como que nós comemos o cordeiro? Não é de qualquer jeito. Já vimos isso. É o resumo daquilo que foi pregado. Não é de qualquer jeito. Senão você não sai. Não estou nem falando do sangue, que a gente já viu. Mas tem a condição. Tudo isso foi obedecido pelo povo.
e por isso que eles tiveram vida, e não a morte. São dois caminhos, o caminho da ira de Deus, do juízo, e o caminho da vida. E por fim, para fazer tudo isso, eu preciso crer, porque eu tenho que estar nesse estado de como se estivesse vivendo no céu, ainda aqui na terra. Mas eu já sei que vou morar no céu. Nós já sabemos que vamos morar no céu com Jesus. Por isso que nós fazemos isso aqui agora. Por isso que nós comemos o cordeiro agora e por isso que nós buscamos sempre estar da forma como ele disse que tinha que ser comido o cordeiro. Amém? Vamos orar agradecendo a Deus. Senhor Deus e Pai, nós glorificamos, nós bendizemos o teu nome, ó Deus, por tudo que tu tens feito a nós nesse dia. Ó Deus, tens falado aos nossos corações, ó Deus, nesta manhã de domingo, que o teu nome continue a ser engrandecido, exaltado, que o Senhor nos dê mais e mais do Espírito para compreendermos a tua palavra, para compreendermos sempre o teu querer, ó Deus, porque nós sempre estamos aquém, ó Deus, sempre há algo para crescermos na graça e no conhecimento do Senhor, e isto é infinito, mas que nós venhamos a crescer e não a retroceder, ó Deus, que a cada dia a gente venha a ter mais e mais intimidade com o Senhor, nosso Deus, e valorizar o sacrifício do teu Filho, como João Batista apontou, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É este Cordeiro que dá liberdade, que nós venhamos a compreender a atual situação do mundo, ó Deus, que está em trevas, em densas trevas, quase que palpáveis, como diz a tua palavra, mas há luz nos nossos corações, a vida. Nós não podemos nos desculpar, porque nós somos esclarecidos, ó Deus, pela tua luz, quanto aos fatos que irão acontecer, ó Deus. E nos dá, ó Deus, fé, nos acrescenta, porque a tua palavra diz que pode-se pedir ao Senhor para acrescentar fé, para que vejamos a cada dia o milagre, dia após dia, possamos andar de fé em fé e um dia estarmos para sempre com o Senhor na glória. E em teu nome, Senhor, nesta hora nós dizemos que a graça maravilhosa do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do Santo Espírito de Deus, seja sobre toda a igreja de Deus aqui reunida e nos acompanhando também, ó Deus, online, e sobre todo o povo de Deus espalhado sobre a face da terra, e a igreja diz, amém. Amém, amados, a paz do Senhor Jesus Cristo.